Já se perguntou por que tanta gente passa anos estudando e nunca atinge o sucesso? A gente ouve desde pequeno que para ser inteligente o caminho é longo. É 12 anos de escola, mais 4 anos de faculdade, mais 6 anos de pós-graduação. No final, no máximo, um diploma na mão e um emprego nem tão garantido assim, e até parece piada, né? Mas a verdade é que o caminho para ser inteligente é muito mais simples do que parece. E eu vou te contar hoje nesse vídeo. A educação tradicional faz a gente acreditar que os estudos é a única forma de sucesso. E claro, aprender é importante sim, mas será que todo esse esforço realmente é necessário? Quantas vezes você já ouviu alguém gastar anos estudando e depois percebe que a realidade do mercado de trabalho não é bem o que esperava? Isso quando consegue emprego, né? Vou nem entrar nesse mérito. Então, o que realmente significa ficar inteligente nos dias de hoje? E quando você começa a procurar na internet formas de ficar inteligente, o que você encontra? A maioria dos conselhos são vagos demais, filosóficos demais, e para ser aplicado no dia a dia, parece que só Sócrates ia conseguir seguir esses conselhos, né? Então você busca por algo mais prático. O que você encontra? Coisas como tome suplementos porque faz bem pro cérebro, beba café preto, exercite, dorme mais, faça teste de QI ou até ouça músicas clássicas. E essas coisas podem até ajudar, mas elas não vão transformar a vida de ninguém para ser um gênio do dia pra noite. E além disso, no final das contas, você vai precisar realmente aprender de verdade. Não adianta só seguir pequenas dicas como se fossem soluções milagrosas. Tomar suplemento não vai resolver problemas complexos de física, nem vai te ajudar a lembrar de toda a informação que você estudou no último dia antes da prova. Agora vamos para o que realmente importa. Como ficar mais inteligente na prática? E a resposta é mais simples que você imagina. Você vai precisar ler. Isso mesmo, a leitura é a chave para adquirir o conhecimento de forma eficaz e rápida. E não é só sobre o que você lê, mas como você aplica os conhecimentos na sua vida na prática. Vamos falar sobre isso então. Aí você deve estar se perguntando, o que eu devo ler? E a resposta é, depende. Se você quiser melhorar o seu vocabulário e aumentar a sua velocidade na leitura, eu recomendo fortemente ficção científica. Já a não ficção é fundamental para aprender novos conceitos e impressionar pessoas em conversas, principalmente se você quiser se destacar com conhecimento interessante. Mas cuidado! Muita gente pensa que para ser considerado inteligente precisa mostrar o quanto sabe o tempo todo. Mas não é bem assim que a banda toca. Um dos grandes segredos é saber compartilhar seu conhecimento de forma humilde e interessante, sem fazer com que os outros se sintam inferiores. Sabe aquela pessoa que corrige todo mundo dizendo, mas não é bem assim? Não seja essa pessoa. Por exemplo, vamos supor que alguém fala, é incrível como os chimpanzés evoluíram. E ao invés de responder, na verdade não foi bem assim, o que você pode falar? É verdade, achei bem interessante, eu até li esses dias que na verdade humano e chimpanzé evoluíram lado a lado e não um evoluindo do outro. E assim você vai conseguir não diminuir a pessoa e ainda assim expressar o que você pensa. Agora vamos falar aqui de uma coisa essencial. Ler e aprender só fazem sentido se você pratica aquilo que você está aprendendo. Até porque o conhecimento só vai ficar na sua cabeça se você der algum motivo para ele permanecer lá. Se você ler um artigo sobre como arrumar o quarto, você vai conseguir resgatar essa informação sempre que você for lá e organizar de fato o seu quarto. Então, por exemplo, se você leu ali no capítulo do livro sobre como arrumar realmente o seu quarto e você for lá e organizou o seu quarto utilizando as técnicas que o livro ensinou, vai ser muito mais fácil de o seu cérebro arquivar essa informação para as próximas vezes quando você precisar. Parece simples e realmente é, e é isso que vai fazer toda a diferença na retenção de informação. E se você leu algo que você não consegue praticar no momento, por exemplo, como trocar a bateria de um carro, aí é o momento de você usar a sua imaginação. Então imagine-se na situação, visualize o que você faria e repasse todo o processo mentalmente. E essa técnica é que vai te convencer de que a informação é realmente útil, de que ela precisa sim ser armazenada no seu cérebro e retida na sua memória de longo prazo. Você já se perguntou por que a escola funciona do jeito que ela funciona? E aqui vai uma resposta. Os professores, eles criam situações fictícias para que você sinta que precisa usar o conhecimento específico. E isso a gente conhece como provas ou exames. Eles servem para fazer com que o seu cérebro acredite que aquela informação é importante e que ela precisa ser lembrada. Mas o problema é que, assim que o teste acaba, o seu cérebro decide que aquilo não é mais relevante porque você já usou para o objetivo que precisava e é aí que você esquece tudo. Então, o que você realmente precisa fazer para ficar mais inteligente é usar tudo aquilo que você aprende praticando e de verdade fazendo com que o seu cérebro veja e dê valor para aquelas informações. E se você não tiver uma situação real para aplicar aquilo que você aprendeu,
você pode usar a sua imaginação, porque é a prática constante que vai te tornar muito mais esperto para a situação e a leitura é a ferramenta que vai te ajudar a dar acesso a todo esse conhecimento. E claro, se você gostou dessas dicas e quiser aprender muito mais sobre como ser inteligente e produtivo, já se inscreve no canal agora mesmo. E aqui eu compartilho só o que realmente funciona. E se você conhece alguém que precisa melhorar a forma de aprender, já compartilha esse vídeo com ele. Agora, na escola a gente é condicionado para estudar para realmente passar na prova e não para aprender de fato. E isso cria um problema. Você estuda, faz a prova e depois esquece. E por quê? Porque o seu cérebro ele percebeu que aquela informação só é importante até o dia da prova. Então, logo em seguida, ele simplesmente descarta. E é por isso que se você quiser realmente aprender algo, algum conhecimento e usar para a vida, você precisa praticar esse conhecimento. Porque o seu cérebro precisa entender que aquela informação é relevante para você e não sair descartando as informações que você perdeu tanto tempo esforçando e estudando. Então, quando você está resolvendo alguma questão prática, você está simulando uma situação real. Então, isso acaba sendo importante porque o cérebro entende que ele vai precisar usar esse conhecimento, então ele retém a informação por um tempinho a mais. Agora, se você não tem as suas questões práticas, é hora de começar a criar suas próprias. Então faça a pergunta para si mesmo enquanto você estuda ou finja que está resolvendo algum problema de verdade. E dessa forma é que você vai conseguir reter muito mais a informação que você está estudando. Muita gente acredita que ficar repetindo e repetindo informação é o que vai fazer que o conteúdo retenha na sua mente. Mas repetição é até importante, só que até um certo ponto. A repetição sozinha ela não basta, você precisa aprender a pôr em prática o conhecimento que você está absorvendo. Então você precisa aplicar o conhecimento em situações diferentes, criar essas conexões do que aprendeu com a área que você está estudando. E assim o cérebro entende que essa informação é valiosa em vários contextos e ele se obriga a arquivar um pouco mais a informação. Então vamos supor que você está estudando sobre história antiga. Ao invés de tentar decorar aquelas datas meio esquisitonas, você faz o seguinte, você associa a época dessa data a um fato que mais te chama a atenção, um fato mais interessante para que você consiga associar o assunto interessante com a época que de fato ocorreu. Então, por exemplo, se você gosta de tecnologia, tente associar a época que foram criadas as tecnologias antigas, como elas impactaram na evolução moderna. E fazendo isso, você vai criar uma rede de conhecimento com todas as informações agrupadas e conectadas entre si, o que vai facilitar a sua memorização. Um outro truque poderoso para aumentar a sua capacidade de retenção é usar a sua imaginação ao seu favor. Então, imaginar a situação onde conhecimento é útil é uma forma de fazer com que o seu cérebro ache que ele já passou por aquilo só usando a sua imaginação. E isso pode parecer bem simples, mas funciona. Então, por exemplo, se você lê um livro sobre como resolver problemas complexos, imagine-se uma situação em onde você precisa aplicar todas essas soluções práticas. Então, assim, o seu cérebro vai entender que ele já passou por aquilo, vai absorver mais a informação de maneira muito mais eficiente. E você já percebeu que às vezes você estuda por semanas e depois de um tempo parece que esqueceu tudo? E isso acontece porque o cérebro não vê necessidade de utilização imediata, então ele simplesmente descarta a informação. Por isso a gente precisa criar formas de relembrar esse conteúdo periodicamente em contextos diferentes. E a repetição espaçada era ótima porque ela vai fazer com que você revise o conteúdo de tempos em tempos e acaba sendo excelente para manter o conhecimento sempre na tua mente girando. Mas então, qual o segredo para se tornar mais inteligente? O segredo está em como você aplica o que você aprende. Se você quiser aprender algo novo, você precisa praticar. Você precisa simular as situações, se imaginar com aquelas informações no mundo real. E o mais importante, você precisa criar esses assuntos e sempre tentar usar o conhecimento na prática, trazendo sempre para a prática no mundo real. E isso só vai aumentar sua capacidade de reter informação, mas também vai te tornar uma pessoa muito mais interessante e bem informada. Agora, vamos recapitular todas as dicas que vão te tornar muito mais inteligente de maneira prática e eficiente. Leia mais, escolha livros que realmente te interessam e tenham aplicações práticas. Aplique conhecimento, coloque em prática o que você aprendeu, mesmo que seja apenas na sua imaginação. Faça perguntas e crie questões. Simule situações onde você precisa usar o seu conhecimento. Conecte áreas de interesse. Relacione o que você aprendeu com as áreas que você mais tem interesse. Use repetição espaçada. Revise o conteúdo em intervalos de tempo maiores para garantir que ele fique armazenado em seu cérebro por mais tempo. E com essa estratégia você vai ver que seu processo de aprendizagem vai ser muito mais prático, eficiente e os seus resultados vão ser muito maiores.
Agora eu quero te lançar um desafio. Que tal colocar essas técnicas em prática ainda hoje? Pegue um livro ou um artigo que você leu recentemente e comece a aplicar essas técnicas que a gente discutiu no vídeo. Pode ser criar uma questão para você responder ou imaginar uma situação onde você realmente consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu. E depois volte aqui nos comentários e me conte como foi sua experiência. Ser mais inteligente é mais fácil do que parece. Com as técnicas você pode aprender mais rápido, reter mais informação, conseguir absorver mais conhecimento e o mais importante de tudo, você vai conseguir incluir isso na sua vida na prática. E se gostou dessas dicas e quiser continuar aprendendo a como otimizar o seu tempo e melhorar a sua produtividade, já se inscreve no canal. Aqui eu trago sempre dicas práticas de como transformar a sua vida de estudos. E se você conhece alguém que está precisando de uma ajudinha de estudos, já compartilha esse vídeo. Vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis a serem mais inteligentes e aprender de forma mais fácil, prática, rápida e eficiente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.